Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Retornando depois de 2 semanas sem aulas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio e margem de contribuição, ok? Vou compartilhar aqui o slide com vocês. Vamos tocar em frente. Então, aula de custos, margem de contribuição e ponto de equilíbrio. A margem de contribuição e o ponto de equilíbrio são duas ferramentas financeiras que nós usamos dentro do estudo do custo. A margem de contribuição, ela serve para mostrar qual que é o valor que a empresa tem de cada produto que ela comercializa, depois que ela cobre os seus custos variáveis, tá? Então, imaginem o seguinte cenário: a empresa vende um produto, e aí ela tem um preço de venda, cada produto tem um preço de venda, e tem a quantidade que é vendida. Dentro da dinâmica da produção e venda, a empresa vai ter custos para ter esse produto e para vender esse produto, né? Os custos são fixos ou são variáveis. Os custos fixos são os custos indiretos e os custos variáveis são os custos diretos. Então, se a empresa produz mais e vende mais, os custos variáveis aumentam, né? Então, ela tem mais custos variáveis, um valor maior porque ela vendeu mais. Então, a margem de contribuição mostra quanto que sobra, né, digamos assim, quanto que sobra para a empresa do que ela vendeu. Então, ela vendeu o produto, ela tem o custo direto do produto, quanto que sobra para ela, tá? Não é o lucro, mas é a sobra. Ok? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que é uma empresa de sapatos. Ela vende um sapato por R$150 e ela comprou esse sapato de uma fábrica por R$100, tá? Então, ela tem que pagar R$100 para a fábrica e vai vender por 150. Então, quanto que vai sobrar? Então, 150 menos 100, a margem de contribuição é R$50, tá? Esses R$50 é o que sobra para a empresa da venda depois que ela paga, né, que ela tem cumprido os custos variáveis. Então, ela pagou o fornecedor do sapato, quanto que sobra para ela? Isso é a margem de contribuição, ok? É diferente de lucro, porque a empresa só está pagando o custo variável, só o custo direto, tá? Não é lucro, porque aí a loja de sapato ela vai ter que pagar salário de funcionário, vai ter que pagar aluguel, vai ter que pagar energia elétrica, impostos. Aí depois disso tudo é que é o lucro, tá? Então a margem de contribuição é só a parte variável. Então a loja comprou o sapato da fábrica e vai pagar para a fábrica sobre esse sapato. E aí ela vai vender esse sapato. O valor que sobra ela vende, paga a fábrica de sapato, o valor que sobra é a margem de contribuição. Tá? Então aqui, ó, tá falando receita de vendas, né, a fórmula da margem de contribuição, receita de vendas menos o custo variável. Então a receita de vendas, ou pode ser também o preço de venda, tá? Então, o preço de venda, porque aí a receita é a quantidade vezes o preço, né? Então, eu posso fazer todas as vendas do mês pela receita, ou eu posso fazer unitário, que é pelo preço de venda. Então, o preço de venda menos o custo variável. O resultado é a margem de contribuição. Tá? Aqui, ó, a segunda forma. Eu posso fazer por unidade. Então, um sapato custa R$150, preço unitário de vendas,
menos o custo variável unitário, R$ 100 que a loja comprou da fábrica. Então, R$ 150 que ela vende o sapato, R$ 100 que ela pagou para a fábrica. Então, a margem de contribuição é R$ 50. Tá? Então, é o preço de venda menos o custo variável, unitário, sempre por unidade. Então, por exemplo, o produto A, ele tem o preço de venda de R$ 4,20 e o custo variável unitário é R$ 2,80. Então, para mim calcular a margem de contribuição, 4,20 menos 2,80, então a margem de contribuição é 1,40. Ok? Então, a margem de contribuição é só isso. E ela serve para mostrar quanto que sobra do custo variável, tá? Do custo variável. Não é lucro, tá? Então, desse valor, a empresa vai ter que pagar os custos fixos, os custos indiretos. E aí, depois é que é o lucro, tá? Bom, a margem de contribuição está ligada com outra ferramenta que é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, ele serve para mostrar a quantidade de produto que a empresa precisa comercializar em um determinado período para que ela consiga pagar todos os seus custos, tá? Os variáveis e os fixos. Então, aí são todos os custos, tá? O ponto de equilíbrio mostra o ponto zero, aonde que a empresa, tudo que a empresa ganha, ela paga tudo que ela tem de custo, de gasto, tá? Então, ela não tem nem lucro nem prejuízo, ela fica no zero. Então, por exemplo, uma loja de sapatos, ela tem lá os seus gastos, né? Então, ela tem que pagar o fornecedor que ela comprou o sapato, ela tem que pagar salário de funcionário, ela tem que pagar energia elétrica, aluguel, telefone, enfim, tá? Quantos sapatos que ela tem que vender para pagar tudo isso? Então, isso é o ponto de equilíbrio, tá? Então, a gente vai calcular o ponto de equilíbrio, aí o ponto de equilíbrio vai falar que ela tem que vender 50 sapatos. Então, 50 sapatos para pagar todos os gastos, tá? E aí ela paga tudo, não deve nada para ninguém e também não tem lucro, fica no 0 a 0. Por isso chama ponto de equilíbrio. Então, ó, imagine que a empresa tem os seus gastos fixos, né, que são seus custos fixos, salário de funcionário, energia elétrica, aluguel, telefone, etc. E ela tem os seus gastos variáveis, que é os custos relacionados ao produto, né? Então, no caso, a loja de sapato, ela vai comprar o sapato da fábrica, então é o gasto variável. A padaria vai comprar farinha, vai comprar fermento, vai comprar sal, enfim, açúcar, é o gasto variável. O gasto fixo, ele é sempre fixo, né? Aqui é o gráfico da quantidade, então, conforme eu vou aumentando a quantidade aqui de vendas, então eu vendo um sapato, eu vendo 5 sapatos, eu vendo 100 sapatos, o gasto fixo é igual, tá? Se eu tenho um gasto fixo de R$ 1.000, se eu vender um sapato, se eu vender 100 sapatos, é R$ 1.000 de gasto fixo. E o gasto variável é uma curva ascendente. Então, quanto mais eu vendo, mais eu gasto. Então, se eu vender um sapato, eu vou gastar R$ 5. Se eu vender 100 sapatos, eu vou gastar R$ 500. Tá? Então, é uma curva inclinada. E aí, a soma dos dois, né? Eu somo o gasto fixo e o gasto variável, vai dar o gasto total ou o custo total. Com a venda, a empresa tem a sua receita, né? Então, ela vendeu a quantidade de sapatos, a quantidade de pães, pelo preço, e ela conseguiu esse valor de receita. Quanto mais ela vende, mais a receita cresce. Então, quando eu cruzo aqui, ó, a curva do gasto total com a da receita total, esse ponto de encontro das duas retas é o ponto de equilíbrio ou o ponto de ruptura, tá? Então, esse pontinho aqui é aonde a receita é igual ao gasto. Então, aqui a empresa está no 0 a 0. Ela não tem nem lucro nem prejuízo, tá? Então, ela gastou até aqui
ganhou, ganhou, ganhou até aqui. Então, aqui é zero, tá? A partir de aqui, a empresa começa a ter lucro e aqui para baixo, a empresa tem prejuízo. Então, aqui é o ponto de equilíbrio. Ok? Então, nessa parte rosa aqui, a empresa tem prejuízo, porque ela ainda, o valor da venda é menor do que o valor do gasto, né? Então, ela tem uma receita menor do que o gasto. Então, se o ponto de equilíbrio, se a empresa estiver aqui, abaixo do ponto de equilíbrio, ela está numa situação de prejuízo. Ó, nessa zona rosa, ela está numa situação de prejuízo. E aqui na parte azul, então é uma situação de lucro, que a empresa, a receita da empresa ultrapassou o ponto de equilíbrio, aonde a receita é maior que o gasto. Então essa diferença entre os dois é o lucro. Lembrando que o ponto de equilíbrio é diferente da margem de contribuição. O ponto de equilíbrio é o custo total, tá? A margem de contribuição é somente o custo variável. Aqui é o custo total. Então, acima do ponto de equilíbrio é lucro, já é o lucro. Aqui o que eu disse, tá? Então, eu tenho a receita total, para baixo do ponto de equilíbrio é prejuízo, para cima do ponto de equilíbrio é lucro. O ponto de equilíbrio ele pode ser dividido em três tipos. O mais simples e o mais usado é o ponto de equilíbrio contábil. Então, ele tem uma fórmula, são os custos fixos dividido pela margem de contribuição. Tá? Lembrando que a margem de contribuição é o preço de venda unitário do produto menos o custo variável unitário do produto. Tá? Então, eu tenho que primeiro calcular a margem de contribuição e aí depois eu pego os custos fixos, divido pela margem de contribuição, vou achar o ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio financeiro, ele considera o custo fixo, desconta a depreciação, porque a depreciação não é um valor financeiro, né? Ela é apenas um valor do desgaste das máquinas, então eu desconto, e mais as amortizações, que são pagamentos que a empresa realiza. Tudo isso dividido pela margem de contribuição. E o ponto de equilíbrio econômico considera o custo fixo e mais o valor do lucro que a empresa espera alcançar, dividido pela margem de contribuição. Tá? Então, o ponto de equilíbrio econômico, ele considera também qual é o lucro que a empresa deseja. Tá? Então, eu tenho não somente o custo, mas também o lucro. Bom, é isso sobre ponto de equilíbrio e margem de contribuição. É bem simples, né? Bem fácil. Eu vou colocar aqui um exemplo de exercício. Aqui. Nós vamos fazer exercícios dessa forma, tá? Então, aqui é um exemplo. Ó. Então, eu tenho um produto, chapéu, foi vendido 6.830 unidades, o preço de venda é 150, o custo variável unitário é 98, os custos fixos são 269 mil, a depreciação é 21 mil, os empréstimos 8.700 e o lucro líquido da empresa 79 mil. Tá? Então, isso é dado. E aí, é pedido para calcular a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Tá? Então, já está aqui na planilha Excel. Nós vamos fazer no Excel. Então, como que eu calculo? Preço de venda menos o custo variável. Muito simples, né? Então, igual. Preço de venda, 150, menos o custo variável unitário. Custo variável unitário, 98. Então, a margem de contribuição é 51,02. Tá? Já achei. Agora vamos para o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil são os custos fixos dividido pela margem de contribuição. Então, igual custo fixo, 269.207, dividido
pela margem de contribuição, que eu já encontrei aqui. Então, 5.277. Então, isso quer dizer que a empresa precisa vender 5.277 chapéus para atingir o ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, ela precisa vender essa quantidade de chapéus para pagar todos os seus compromissos financeiros, tá? Para ficar zerado. Aí foi vendido 6.830. Então a empresa vendeu mais do que o ponto de equilíbrio deu, tá? Então ela está naquela situação do gráfico de lucro, né? Está acima do ponto de equilíbrio. Ela tinha que vender 5.277. Então aquele pontinho onde as duas curvas se cruzam é no 5.277. Ela vendeu 6.830. Então qual que é a diferença? 6.830 menos 5.277. Então, é uma diferença de 1.553. Então, 1.553 chapéus é o lucro da empresa, tá? Ela vendeu 6.830, 5.277 é para pagar todos os custos, 1.553 é o lucro. O ponto de equilíbrio financeiro. Então, aqui eu tenho que fazer uma fórmula diferente. Então, é o custo fixo, aqui, custo fixo, menos a depreciação, que está aqui, depreciação, e mais o empréstimo que a empresa pagou para o banco, dividido pela margem de contribuição. Tá? Então, 5.028 unidades. Então, a mesma coisa, ela vendeu 6.830, menos os 5.028. Então, o lucro da empresa é 1.802 chapéus. E o ponto de equilíbrio econômico é o custo fixo, 269 mil, mais o lucro que a empresa quer, 79 mil, dividido pela margem de contribuição que eu achei, então é 6.830. Então, a diferença aqui é zero, é o que ela vendeu, tá? Então, para a empresa ganhar esse lucro de 79 mil, ela tem que vender todos os chapéus que ela vendeu. Então, ela teve um lucro de 79 mil porque ela vendeu tudo que ela tinha desejado. Ok, pessoal? Então, eu vou colocar lá no Moodle 4 exercícios, então aqui, iguaizinhos esses que eu fiz, tá? Para vocês calcularem margem de contribuição e ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico. Então, aqui está 3 produtos, chapéu, bolsa e cinto, tem as informações aqui. O exercício 2 é uma academia de ginástica, então as informações aqui, tudo aqui. O 3 é a lanchonete e o 4 é o supermercado, tá? Então, vocês vão calcular a margem de contribuição e ponto de equilíbrio contábil, financeiro e econômico desses 4 exercícios, que são iguais a esse que eu fiz aqui de exemplo. Tá ok? Se tiverem dúvida, vocês podem mandar mensagem. Obrigado.